Ainda participar de programas da Cultura FM e da Cultura Brasil. Se você já tem o Cultura Digital, faça a atualização do aplicativo. Para quem não conhece, baixe o app Cultura Digital na loja de aplicativos do seu celular. Onde você estiver, ouça a Cultura FM e a Cultura Brasil pelo aplicativo Cultura Digital. Rádio Cultura FM de São Paulo, 103,3 MHz. Música para a sua vida. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 27 de junho de 2022. Faltam 72 dias para o bicentenário da independência do Brasil. E vamos ao destaque do dia. Cidadania. O governo apresenta novos modelos de identidade e passaporte. Documentos ficarão mais seguros e modernos. Jéssica Gonçalves. Nova carteira de identidade nacional começou a chegar aos estados que participam do projeto piloto e o novo passaporte começará a ser emitido em setembro. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Emprego. Dados mais recentes mostram que a taxa de desemprego no país atingiu o menor patamar desde 2015. Natália Kozlik. Os setores de alojamento e alimentação, serviços pessoais e serviços domésticos foram os que mais cresceram. E segurança. Hoje, na nossa entrevista ao vivo, vamos conversar com o secretário de Operações Integradas do Ministério da Justiça, Alfredo Carrijo. Ele vai falar sobre como o trabalho de coordenação das forças de segurança resulta em operações mais bem-sucedidas no combate ao crime em todo o país. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Uma estrutura no Ministério da Justiça e Segurança Pública atua na integração de órgãos de segurança federais e estaduais para combater diversos tipos de ilícitos. É a CEOP, Secretaria de Operações Integradas, que desenvolve atividades de inteligência, além de planejar, coordenar e executar operações policiais. Para saber mais sobre o trabalho da CEOP, está aqui no estúdio da Voz do Brasil o titular da Secretaria, Alfredo de Souza Lima Coelho Carrijo. Boa noite, secretário. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Secretário, a gente começa perguntando por que é importante a atuação integrada dos órgãos de segurança federais e estaduais. Bem, no contexto que o Brasil vive hoje, e além de ser uma realidade mundial, as organizações criminosas hoje elas estão atuando de uma maneira cada vez mais organizadas, né? Então, além da violência, eles estão buscando recursos tecnológicos, novas técnicas de lavagem de dinheiro, uma série de fatores que dificultam o combate a esse tipo de atividade ilícita. Dentro dessa realidade, então, é crucial a união dos órgãos de segurança pública, né? Eu sempre falo que toda instituição de segurança pública tem problema orçamentário, problema de logística, problema de pessoal. Mas a partir do momento que a gente consegue integrar essas forças, a gente consegue nivelar essas dificuldades e, na verdade, a gente optimiza recursos para combater esse tipo de crime, né? Então, o Ministério, ele já desde 2019, ele vem investindo nessas operações integradas, compartilhando dados, informações, desenvolvendo tecnologias avançadas, disponibilizando principalmente ferramentas para que essa junção de esforços possa melhorar esse combate, né? Então a CEOP ela vem justamente para preencher essa missão. Ela está aí principalmente para apoiar as forças de segurança, principalmente as forças de segurança dos estados e para os policiais que estão na ponta no combate diário contra os criminosos. Secretário, a estrutura que viabiliza essa integração que o senhor falou é a rede de centros integrados de inteligência de segurança pública. Como é que são os centros? Como é que funciona essa rede? Bem, a área de inteligência, a CEOP ela possui duas áreas de atuação, uma área de operações e uma área de inteligência. Dentro dessa área de inteligência, nós temos a rede de centros integrados de segurança pública, inteligência e segurança pública, nós chamamos de CISP, né? Eles são estruturas que estão hoje implantadas nas 5 regiões do nosso país, além de nós termos aqui em Brasília um centro de coordenação, um centro nacional. Esses centros estão hoje na região Nordeste, Sudeste, região Norte, região Centro-Oeste do país e no Sul também.
É importante ressaltar que essa rede, ela trabalha com uma integração de 100% de todos os agentes de inteligência do subsistema de segurança pública, né? Então, aproximadamente todos os dias nós temos 90 profissionais trabalhando nesses centros, né? Atuando na produção de conhecimento, além de que a gente consegue hoje ter acesso a pelo menos 400 bases de sistemas, tanto dos estados quanto da União. Então é muito eficaz, é uma ferramenta muito eficaz de combate ao crime organizado. Agora, secretário, só este ano a Secretaria participou aí de 22 operações integradas e apoiou outras 149 ações policiais. Qual foi o resultado dessas ações? O senhor podia falar um pouquinho sobre elas? Sim, os resultados são expressivos, né? Então nós tivemos mais de 10 mil pessoas presas, né? Ou apreendidas. Nós tivemos uma apreensão de mais de 1.500 armas de fogo. E também acho que o grande número aqui, a gente apreendeu mais de 196 toneladas de drogas que foram retiradas de circulação. Então esse trabalho de integração, ele tem uma capacidade de demonstrar quase que de imediato o que motiva esse trabalho integrado, né? Então, assim, são números muito expressivos e o resultado está aí. Conta números, não há argumentos, né? E, secretária, as operações planejadas, coordenadas ou executadas pela CIOP ocorrem em várias frentes, né? Como o senhor falou. Uma delas é o combate a ilícitos nas áreas de fronteiras com o programa Guardiões do Brasil Fronteiras, perdão. Que tipo de crimes são combatidos nessas operações? Olha, o programa Guardiões do Brasil Fronteiras, ele visa a prevenção, fortalecimento da vigilância e fiscalização e o controle desses crimes transnacionais, né? Como? De uma maneira integrada essa atuação dos órgãos de segurança, também na questão da defesa nacional, controle aduaneiro, defesa agropecuária, fiscalização, entre todas as instituições federais dos estados e municípios situados nessa faixa de fronteira, né? Inclusive águas interiores e também agora nós vamos também avançar para a costa marítima. Eu acho que todo o problema que a gente vê na fronteira, ele reflete nos nossos centros urbanos. Então, esse combate que nós fazemos na fronteira visa justamente impedir que aquela arma ou aquele entorpecente chegue nas nossas capitais ou então chegue em outros países. Por isso, essa importância desse combate logo ali para tentar já impedir que esses criminosos ou que o produto desse crime chegue às nossas cidades. Nós temos números também, algum balanço dessas operações nas fronteiras? Sim, nós já tivemos diversas operações esse ano, acho que nesse ano já tivemos, na verdade, 14 ações de fronteiras, nós tivemos mais de 3.500 pessoas presas, nós estimamos um prejuízo estimado para organizações criminosas de 1,25 bilhões de reais. E também o efeito desse prejuízo aos criminosos também reflete em economia para o erário, que foi em torno de 125 milhões de reais. Nós estamos conversando ao vivo com o secretário de Operações Integradas do Ministério da Justiça, Alfredo Carrijo. Secretário, agora sim vamos falar da Operação Guardiões do Bioma. Como é que atuaram os agentes nessa operação e que tipo de crimes foram combatidos? Bem, a Operação Guardiões do Bioma, ela começou no ano passado. Ela é focado em combate a crimes ambientais, como queimadas ilegais, incêndios florestais, também a questão de desmatamento ilegal, garimpo e tráfico de animais, né? É uma operação conjunta, né, em que estão envolvidos o IBAMA, ICMBio, o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Ministério do Meio Ambiente e a Polícia Federal e Rodoviária Federal, além, claro, dos órgãos de segurança estaduais, que são nossos principais parceiros, né? Nesse caso, a gente conta com expertise muito bem-vinda do Corpo de Bombeiros Militares dos estados, que na verdade são os grandes parceiros, principalmente nessa fase agora do Guardiões do Bioma, que vai focar em incêndios florestais. E o que o senhor pode dizer de resultados para a gente? Bem, em 2021, né, mais de 11 mil profissionais foram empregados, combatendo mais de 17 mil incêndios florestais. Nós tivemos mais de 3.200 ações preventivas, mais de 1.500 multas aplicadas, mais de 1.000 animais resgatados e pelo menos 5.000 metros cúbicos de madeira apreendidos, né? Em 2022, a segunda fase dessa operação, ela conta com a participação dos estados do Pará, Rondônia e Amazonas, focados principalmente na questão do desmatamento ilegal. E até esse momento nós já tivemos o registro de 900 ocorrências, 767 termos lavrados, né, termos de ocorrência, e prejuízo de mais de 300 milhões de reais a essas organizações criminosas. Agora, secretário, essas operações combatem o crime já em andamento. Elas conseguem também prevenir o cometimento de novos crimes? Certamente. Eu acho que a presença do Estado nessas regiões, ela sempre foi muito difícil.
E o grande diferencial do Guardiões do Bioma é que essa é uma operação que ela não é temporária, ela é um programa de governo e ela é permanente. A partir do momento que os criminosos percebem que o Estado não vai mais sair de lá, esse foco de inibição, de dissuasão, ele é muito forte e manda uma mensagem muito clara para as organizações criminosas. Secretário, agora em maio, a CEOP conduziu uma grande operação de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, Aparador 27, que contou aí com agentes de todos os estados e aqui do Distrito Federal. Como é que foi a operação e que resultados nós tivemos? Bem, primeiramente, é importante ressaltar que uma das prioridades do governo federal, do governo do presidente Jair Bolsonaro, do ministro Anderson Torres, é a proteção dos nossos vulneráveis, né? Crianças, idosos, mulheres em situação de ameaça, de violência, né? Então, no caso específico da Aparador 27, né? Existe um mapeamento constante de pontos vulneráveis à exploração sexual que foi realizado pela Polícia Rodoviária Federal, um trabalho conjunto com a Organização Internacional do Trabalho, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, né? A organização não governamental, a Childhood Brasil, e o setor privado, né? Além do nosso Ministério também dos Direitos Humanos, né? O projeto Mapear, que ele fixa, identificar esses pontos de vulneráveis para exploração sexual, ele nos últimos 10 anos contribuiu muito, né? Para que as forças de segurança pudessem ter um raio-x de onde encontrar essas crianças em situação vulnerável, né? Então essa boa prática, né? Ela balizou na Operação Parador, na qual nós tivemos a primeira versão em 2021. É um esforço muito grande da nossa Polícia Rodoviária Federal, das polícias militares dos estados também. E no ano de 2021 houve o resgate de 67 crianças que estavam em situação de vulnerabilidade, né? Então as ações ocorreram naquele ano entre 14 e 27 de maio. Foi uma primeira operação desse tipo no Brasil, integrada, né? Então foi muito bacana isso aí. A gente teve uma parceria muito grande entre o Ministério da Justiça, Segurança Pública e o da Mulher, Família e Direitos Humanos. Nós tivemos um resultado de 122 prisões no país, né? Então, a gente sabe, e a gente também, e isso é uma coisa que eu quero ressaltar aqui, estendendo um pouquinho, é que 60% desses pontos, ao contrário do que muitos pensam, eles ficam em centros urbanos. Né? Não ficam assim em pontos isolados, em locais a ermo, né? Então é uma coisa que acontece perto de nós. Então é muito interessante que a gente prestar atenção nisso aí. E já em 2022 essa operação ela teve uma abordagem mais robusta. Cada ano nós melhoramos a eficiência dessas operações, um período operacional maior, né? Então a gente também contando com todas essas parcerias. Então nesse ano a gente conseguiu abranger 2.974 municípios. Que resultou na apuração de mais de 1.185 denúncias e nós prendemos esse ano 623 pessoas e fiscalizamos mais de 3 mil locais. Tá joia. Nós conversamos com o secretário de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Alfredo Carrijo. Secretário, muito obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil. É sempre um prazer. Muito obrigado a vocês. Boa noite. Foram entregues agora há pouco pelo presidente Jair Bolsonaro novos modelos da carteira de identidade nacional e representantes dos estados que participam do projeto piloto. Também foram apresentados durante a cerimônia os novos passaportes de viagem. E a gente conversa agora ao vivo com a repórter Jéssica Gonçalves para saber os detalhes. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Nazi, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. A nova carteira de identidade é gratuita e poderá ser física ou digital. A ideia é que ela tenha um número único, que será o CPF do cidadão. E isso vai ser feito de forma gradual até 2032. O modelo de identidade atual continua válido até lá. O documento vem com um QR Code que pode ser lido de forma rápida, inclusive offline. De acordo com o general Mário Fernandes, secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, trata-se de um documento moderno e inclusivo. Marcante nos aspectos de modernidade e inclusão, a nossa carteira permitirá, por exemplo, que em qualquer balcão de atendimento, físico ou virtual, público ou privado, se possa verificar com segurança todos os dados do cidadão. A emissão começa a partir do dia 4 de agosto para os brasileiros que moram nos estados do Acre, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Paraná,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal. Os outros estados poderão emitir o novo modelo até março de 2023. Para solicitar o novo documento, basta ir ao órgão emissor do estado e apresentar a certidão de nascimento ou casamento. Já a versão digital poderá ser acessada no aplicativo gov.br. Durante o evento, também foi lançado o novo passaporte de viagem. O documento é temático e homenageia todas as regiões do Brasil por meio de símbolos que representam os biomas e a cultura de cada local. O ministro da Justiça, Anderson Torres, destacou a tecnologia antifraude do novo passaporte. Levou-se em conta o que há de mais moderno no mundo na tecnologia antifraude. Foram inseridos novos e atualizados elementos de segurança, tais como imagem fantasma em preto e branco, imagens do portador com efeito leather screen, fundo numismático de segurança, tintas sensíveis, enfim, uma série de itens de segurança extremamente importantes. A previsão é que os primeiros exemplares comecem a ser produzidos em setembro deste ano. A validade será de 10 anos e os passaportes atuais continuam válidos até a data de vencimento. O valor para a emissão continuará o mesmo, R$ 257,25. Nazi, Gabriela. Obrigado, Jéssica, pelas informações ao vivo. Mais de 98% das pessoas que têm direito ao benefício de prestação continuada, o BPC, já estão no cadastro único do governo federal. O CAD único está mais moderno e funcional e os beneficiários são incentivados ao empreendedorismo para aumentar a renda familiar. Vilmar da Mata Fernandes é aposentado. Ele tem 65 anos e vive com o BPC, o benefício da prestação continuada. Eu sustento, eu compro os remédios, medicamentos que eu preciso. É importante para mim, que me ajuda demais. De acordo com um levantamento do Ministério da Cidadania, mais de 4,6 milhões de contemplados com o benefício da prestação continuada já estão regularmente inscritos no Cadastro Único, o que representa 98% do total de idosos e pessoas com deficiência que recebem o benefício. O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, disse que o governo federal tem encorajado os beneficiários a usar os recursos para empreender. Quem recebe o BPC e quer ir para o mercado formal de trabalho, hoje pode sim, não vai perder o BPC. Vai continuar recebendo 50% do valor dele e a partir do momento que ele tem uma baixa na sua renda, tem garantido o seu direito de retorno imediato ao benefício. Estar inscrito no Cadastro Único e manter os dados atualizados é fundamental para que os beneficiários garantam os pagamentos regulares. E a busca ativa dos idosos e das pessoas com deficiência ainda não cadastradas continua, segundo o ministro Ronaldo Bento. A partir do momento que eu já sei que aquela pessoa necessita desse serviço, aí a gente já vai para uma busca ativa por parte das equipes de assistência social dos municípios. Para facilitar o acesso do cidadão, o novo aplicativo do Cadastro Único permite a realização do pré-cadastro e da atualização cadastral por meio da confirmação dos dados, caso não tenha ocorrido nenhuma alteração nas informações prestadas no momento do cadastramento ou da última atualização cadastral. O BPC corresponde a um salário mínimo por mês a pessoas idosas com 65 anos ou mais ou a pessoas com deficiência que se enquadrem nos critérios para recebimento. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Empregos em alta no Brasil. Em abril, a taxa de desemprego do país chegou a 9,4%, o menor patamar desde outubro de 2015. O principal destaque ficou com o setor de serviços. Os dados são de um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgado na última sexta-feira. Trabalhadores a todo vapor, com a mão na massa. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, mostrou que em abril a taxa de desemprego no Brasil caiu para 9,4%, o menor patamar desde outubro de 2015. Na comparação com abril do ano passado, houve queda de 4,9 pontos percentuais. Os setores de alojamento e alimentação, serviços pessoais e serviços domésticos
veículos foram os que mais cresceram, como ressaltou o economista Roberto Psitelli. Há uma melhoria, né, nítida em relação a essas atividades, e isso se projeta principalmente nas atividades de serviço. Por regiões, o recuo do desemprego foi mais intenso no Centro-Oeste e no Sudeste. E essa redução da taxa de desocupação foi maior entre os trabalhadores mais jovens, com idade entre 18 e 24 anos. Danilo Portela é um deles. Ele conseguiu o primeiro emprego um dia depois de se formar na universidade. O professor foi e me indicou para o dono da empresa, né? Aí foi assim que eu tive essa oportunidade lá na empresa. Na outra ponta, a população ocupada em abril chegou a quase 98 milhões de trabalhadores, o maior patamar desde 2012. Com locução de Natália Kozlik, reportagem Ney Pereira. E hoje o presidente Jair Bolsonaro comentou o número sobre desemprego. Para o presidente, a queda significa que o país está no caminho certo e tende a melhorar. Desde abril, nós atingimos a taxa de 9,4% de desempregados. Eu tenho certeza que mais 2 meses vão baixar para mais um dígito essa taxa. Isso vem desse tipo de trabalho: desburocratizar, desregulamentar e informatizar. Empreendedores de todo o país interessados em vender produtos ou serviços para o governo já podem ter acesso fácil às compras públicas do governo federal. Um aplicativo desenvolvido pelo Ministério da Economia, em parceria com o Sebrae, permite que todo o processo de compra na modalidade dispensa de licitação seja realizado pelo celular ou tablet. O aplicativo de compras públicas do governo federal recebeu nova versão em maio deste ano. E desde então, mais de 100 mil empreendedores baixaram a ferramenta e se registraram para vender produtos ou serviços ao governo em processos que dispensam licitação. Um deles é Tatiane Reis, uma pequena empresária de Ribeirão Pires, região metropolitana de São Paulo. Há 3 anos, à frente do bar e mercearia que o pai abriu há 30 anos atrás, deixou de fazer somente o convencional atendimento de balcão e resolveu inovar e apostar nas vendas para o governo federal. Nós encontramos aí o ramo de licitações públicas, conheci o aplicativo do Compras do governo, cadastramos lá a nossa empresa, fomos participar da primeira dispensa eletrônica, o qual fomos campeões. Em 2021, as compras públicas do governo federal alcançaram o valor de 150 bilhões de reais. Com o aplicativo, o empresário que quer vender produtos ou serviços para o governo pode receber diariamente a lista de compras públicas disponíveis. Outra vantagem é que o fornecedor pode cadastrar a proposta pelo celular ou tablet. E após esse cadastro, ele também recebe as notificações sobre o processo do qual está participando. A ferramenta foi desenvolvida pelo Ministério da Economia em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae, e faz parte do processo de desburocratização e transformação do sistema de compras do governo federal. O secretário de Gestão do Ministério da Economia, Caio Castelhano, fala sobre as vantagens da inovação. A nova versão do aplicativo compras.gov.br permite que o processo de compra na modalidade dispensa de licitação seja feito de forma 100% digital. Isso faz com que empresas pequenas e mesmo pessoas físicas possam atuar como fornecedores do governo de forma mais facilitada. Isso aumenta a competitividade e diminui o custo de aquisição do governo federal, gerando economia aos cofres públicos. Com a nova tecnologia, a previsão é beneficiar cerca de 438 mil fornecedores que dispõem de tablet ou celular. Outras informações sobre compras do governo podem ser acessadas pela internet no endereço gov.br/compras. Reportagem Cleide Lopes. A Agência Nacional de Transportes Terrestres atualizou os valores dos pisos mínimos de frete do transporte rodoviário de cargas. Toda vez que o valor do diesel sobe mais de 5% em um período de 30 dias, a ANTT realiza um reajuste dos valores de frete como previsto em lei. A atualização foi publicada em uma portaria da ANTT. O cálculo do valor do frete leva em conta o tipo de veículo por eixos, distância, tipo de carga e custos de deslocamento. A Receita
Federal alerta sobre golpes relacionados à regularização do CPF. Em um golpe, o contribuinte recebe mensagem onde está escrito Receita no remetente e contém um link que induz a recolhimento de uma taxa falsa para regularizar o documento. De acordo com a Receita, tem gente que pagou o solicitado e não havia nada para ser regularizado. A regularização do CPF não necessita de intermediários e o contribuinte deve procurar diretamente a Receita Federal. Para checar como está a situação, basta ir ao site gov.br/Receita Federal e selecionar a opção Meu CPF. Lá é possível verificar a situação cadastral e encontrar orientações sobre como corrigir qualquer irregularidade encontrada. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Governo Federal. Pátria Amada, Brasil. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Ministra do Supremo envia à PGR notícia crime de deputado federal contra Bolsonaro. STJ afasta a responsabilidade do metrô de São Paulo por morte de passageira. MPF recomenda melhorias nas bases de proteção etnoambiental do Vale do Javari. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Ministra Carmen Lúcia envia à PGR notícia crime contra presidente da República. O deputado Reginaldo Lopes afirma que Bolsonaro não pode ser excluído das investigações no MEC. Fábio Ruas. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a notícia crime em que o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, pede a instauração de investigação contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Na petição, o parlamentar pede que sejam apuradas condutas e responsabilidades de Bolsonaro nos fatos envolvendo a liberação de verbas do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, em favor de prefeitos com a suposta intermediação dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Reginaldo Lopes ressalta que, em depoimento à Polícia Federal, o ex-ministro Milton Ribeiro confirmou que recebia os pastores a pedido do presidente da República. O metrô de São Paulo não tem responsabilidade na morte de uma passageira que caiu nos trilhos e foi atropelada por trem após desmaiar. Esse é o entendimento do STJ. Fátima Uchoa. O acidente foi na estação de Barra Funda. O viúvo e os filhos da falecida ajuizaram pedido de indenização por danos morais e materiais. Ao reformar a sentença, o Tribunal de Justiça Estadual julgou os pedidos procedentes, considerando que houve defeito na prestação do serviço e omissão do transportador. Já a quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial do metrô de São Paulo. Para o ministro relator Luiz Felipe Salomão, o lamentável e fatídico acidente decorreu de caso fortuito, que foi a convulsão sofrida pela passageira na estação, o que não seria possível antever ou prevenir. A oitava turma do TST manteve a condenação da Caixa Econômica ao pagamento de R$100 mil de indenização a um bancário do Pará, que junto com a família ficou refém de criminosos. O empregado e a família foram vítimas de criminosos que invadiram a residência para obter informações para roubar a agência em que ele trabalhava. Na ação, o trabalhador disse que a Caixa negou os pedidos de transferência de agência e de ajuda psicológica. A Caixa recorreu por considerar exorbitante a indenização, mas, para o colegiado, o valor é proporcional ao dano. Justiça Eleitoral recebe mais de 206 mil novas urnas para as eleições de outubro. Ao todo, o pleito deste ano contará com 577 mil urnas eletrônicas. Juliana Soares. O Tribunal Superior Eleitoral e os 27 tribunais regionais eleitorais do país receberam esta semana 206.199 urnas eletrônicas do modelo E-2020, de um total de 224.999 previstas para serem entregues até outubro pela empresa Positivo Tecnologia. Os novos aparelhos permitirão a renovação do Parque da Justiça Eleitoral, já que a vida útil de uma urna eletrônica é de 10 a 12 anos. Para estas eleições, as urnas fabricadas em 2006 e em 2008 serão substituídas pelos novos modelos.
União e FUNAI devem estruturar e modernizar bases de proteção etnoambiental no Vale do Javari. O prazo para a manifestação sobre o acatamento da recomendação é de 10 dias. Maria Salmena. O Ministério Público Federal recomendou à União e à Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, a adoção de medidas para a estruturação e modernização das bases de proteção etnoambiental localizadas no Vale do Javari. Entre as recomendações destinadas à Fundação estão a instalação de iluminação adequada, a vigilância das bases e a garantia de proteção mínima aos servidores públicos. Já as medidas recomendadas à União são direcionadas ao diretor da Força Nacional de Segurança Pública para que adote, no âmbito das suas atribuições, providências administrativas imediatas para modernização e disponibilização de estrutura suficiente à operação da Força Nacional de Segurança Pública em atuação nas bases de proteção etnoambiental do Vale do Javari. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Primeira audiência sobre homeschooling aponta divergências sobre a implantação do ensino domiciliar no país. Senado pauta para quarta-feira proposta que aumenta Auxílio Brasil e cria voucher caminhoneiro. 27 estudantes tomam posse no Senado como jovens senadores e passam a semana em Brasília. Boa noite. Boa noite. A primeira audiência pública do Senado sobre a implantação do ensino domiciliar no Brasil, o homeschooling, reforçou a existência de divergências sobre o tema. O debate de hoje é o primeiro dos 6 encontros que a Comissão de Educação planeja realizar. Repórter Pedro Pincer. A proposta que regulamenta o homeschooling diz que para usufruir da educação domiciliar, o estudante deve estar regularmente matriculado em instituição de ensino, que deverá acompanhar a evolução do aprendizado. Pelo menos um dos pais ou responsáveis deve ter escolaridade de nível superior ou em educação profissional tecnológica em curso reconhecido. Se o projeto for aprovado e virar lei, as regras devem entrar em vigor 90 dias após a publicação, mas haverá regras de transição. Para a representante do Ministério da Educação, Inês Borges, o texto garante segurança jurídica e favorece milhares de famílias e estudantes que já praticam o ensino domiciliar. Muitas famílias não conseguirão dar aos seus filhos as excelentes oportunidades educacionais disponíveis hoje no mundo, se não for por meio da educação domiciliar. Já o professor da Faculdade de Educação da USP, Daniel Cara, disse que alcançar uma educação de qualidade fica mais difícil sem o ensino presencial. No Brasil, em muitos aspectos, eu não tenho dúvida disso, a escolarização não tem sido capaz de garantir a educação de qualidade. Mas certamente não é possível realizar o direito à educação fora da escola, como foi demonstrado pela pandemia de Covid-19. A segunda audiência terá como foco o impacto da regulamentação do homeschooling no ensino público. Os efeitos das mudanças climáticas, como enchentes, afetam principalmente populações negras e indígenas. A afirmação foi feita por especialistas que participaram de uma audiência conjunta das Comissões de Direitos Humanos e de Meio Ambiente. A reportagem é de Yara Farias Borges. Representando a comunidade cultural quilombaque, Thaís Santos explicou que os efeitos do aquecimento global afetam as populações mais vulneráveis e citou como exemplo os deslizamentos de morros. Segundo a arquiteta ambientalista Dulce Pereira, o racismo ambiental é uma estratégia ideológica utilizada para explorar territórios e eliminar direitos das populações originais. Preocupado com as gerações futuras, o representante da CONAC, Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, Denildo de Moraes, disse que o desmonte do IBAMA e da FUNAI impede a fiscalização e facilita invasões, desmatamento e garimpo ilegal. Ele cobrou uma resposta do Congresso Nacional. Porque os nossos territórios estão em lugar estratégico, são lugares onde que ainda existe água, existe mata, muito minério,
aéreo no nosso território, porque para nós esses territórios, eles são territórios sagrados, né? E em território sagrado você produz alimento para a vida. Para o presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Jacques Wagner, do PT baiano, o Senado deve discutir o tema de forma permanente. Eu acho que a obrigação nossa no Senado é dar vozes exatamente à nossa gente, ao nosso povo oprimido, que muitas vezes não tem os lobbies que outros têm para fazer chegar suas demandas e suas ponderações com aquilo que está sendo feito. Ao final da audiência, foi feito 1 minuto de silêncio pelas mortes ocorridas em comunidades indígenas e quilombolas. O senador Fernando Bezerra Coelho decidiu entregar nesta terça-feira o relatório sobre a proposta que aumenta o Auxílio Brasil e o Vale Gás e que cria ainda o chamado voucher caminhoneiro. O projeto também deverá garantir repasses para a gratuidade do transporte de idosos. A proposta está prevista para votação na sessão desta quarta-feira. Detalhes com Érica Christian. O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, deve apresentar nesta terça-feira o relatório da proposta que prevê o aumento de R$ 200 do Auxílio Brasil e para R$ 106 do Vale Gás, além do pagamento de R$ 1.000 para caminhoneiros autônomos. A proposta também prevê repasses para estados e municípios bancarem a gratuidade do transporte de idosos. Fernando Bezerra Coelho aguarda um parecer jurídico sobre o Vale Diesel, já que a lei eleitoral veta a concessão de benefícios neste período. Em relação ao Auxílio Brasil e ao Bolsa Gás, são programas que já existem, portanto, eles não ferem o princípio da anualidade, da anterioridade. Não existem restrições do ponto de vista da legislação eleitoral em relação a essas propostas, como também não existe em relação à gratuidade do idoso. Quanto ao voucher, essa é uma discussão que nós estamos aprofundando. Se aprovada pelo Senado, a proposta seguirá para a Câmara dos Deputados. Somente após a promulgação é que o governo vai informar como será o cadastro dos caminhoneiros. Tanto o aumento dos benefícios quanto o Vale Diesel serão pagos de agosto a dezembro deste ano. A Comissão de Assuntos Sociais tem reunião marcada para esta terça-feira e na pauta um dos itens é o projeto que regulamenta a profissão de agentes de coleta de resíduos, de limpeza e de conservação de áreas públicas, os GARIs. O projeto de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, retoma o tema, que já havia sido abordado em outro projeto de 2009, mas arquivado no fim da legislatura passada. Mais detalhes sobre a agenda da comissão com a repórter Regina Pinheiro. A Comissão de Assuntos Econômicos deve votar nesta terça-feira o perdão ou parcelamento de dívidas de produtores rurais administradas pelo IBAMA. Já a de Defesa do Consumidor pode analisar o projeto que prevê compensação por dano moral ao consumidor que adquirir produto alimentício industrializado contendo corpo estranho, como um inseto, mesmo que não tenha havido a ingestão. Ainda na terça-feira, os integrantes da Comissão de Assuntos Sociais devem votar a proposta do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que regulamenta a profissão de agente de coleta de resíduos, de limpeza e de conservação de áreas públicas, conhecidos como GARIs. O relator Lucas Barreto, do PSD do Amapá, afirmou que é preciso valorizar a ação desses profissionais. Além de forte estigma social, laboram em condições nocivas às respectivas saúdes ante o contato com diversos agentes insalubres existentes no meio urbano. Além disso, não se pode ignorar o esforço inerente às funções indispensável à atuação deste parlamento no sentido de valorizar monetariamente a ação destes profissionais, garantindo a eles o pagamento de piso salarial condizente. Já na quarta, a Comissão de Relações Exteriores vai votar acordos internacionais e realizar 2 audiências públicas. A da manhã vai ouvir o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. – 27 estudantes de todos os estados do país tomaram posse hoje no plenário do Senado Federal como jovens senadores.
Com as redações premiadas, eles terão uma semana de intensa atividade legislativa em Brasília. A reportagem é de Rodrigo Rezende. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senadora que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Jamile Aguirre Marques, do Rio Grande do Sul, foi a responsável pelo juramento que deu início à posse dos 27 jovens senadores, um de cada estado, que foram escolhidos a partir de um concurso de redação. Os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que conduziu a sessão de posse dos jovens senadores, apontou que esta é uma das mais importantes do Senado. Hoje celebramos os jovens senadores, hoje celebramos o futuro. Jovens que, em razão de seus talentos e dedicação, foram agraciados como jovens senadores em nossa Casa de Leis para conhecer e participar dos trabalhos desta casa, bem como de apresentar sugestões e iniciativas que podem se tornar leis em nosso país. Os jovens senadores participam de uma série de atividades legislativas até sexta-feira, dia 1º de julho. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Pauta da semana traz medidas provisórias que buscam amenizar o endividamento das famílias. Deputados defendem projeto que obriga planos de saúde a cobrir procedimentos que não estão na lista da ANS. Plenário autoriza consórcios de municípios a gerirem fundos para financiar serviços públicos. Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto de lei que autoriza consórcios de municípios a gerirem fundos para financiar serviços públicos. O repórter Marcelo Lacher tem mais detalhes. O plenário da Câmara aprovou o projeto que autoriza os consórcios públicos a gerirem fundos com recursos destinados a programas e ações como obras de infraestrutura ou aquisição de bens e serviços. Hoje, a legislação já permite o funcionamento de consórcios de municípios que atuam, por exemplo, em serviços públicos como saneamento básico e saúde. Essas entidades reúnem em geral municípios vizinhos que, dessa forma, gerem e aplicam em conjunto recursos nas áreas de interesse comum. O projeto original foi apresentado pelo deputado Geninho Zuliani, do União de São Paulo, e o texto aprovado foi elaborado pela relatora, deputada Leandre, do PSD do Paraná. Ela justificou a medida como uma maneira de favorecer o planejamento regional e a articulação de políticas públicas entre os entes federativos em programas que dificilmente poderiam ser implementados por um município isoladamente. O projeto permite que consórcios públicos recebam transferências intergovernamentais de saúde, recursos dos fundos constitucionais de financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste e repasses de emendas parlamentares individuais ao orçamento. Este último ponto foi criticado pelo deputado Tiago Mitrô, do Novo, de Minas Gerais. A gente entende esse intuito de desburocratizar e permitir essa destinação de emendas para consórcio. Agora, a gente acha que isso é um instrumento muito ruim. Primeiro porque quando você faz essa destinação de orçamento público para esses consórcios, você acaba tirando esse recurso do orçamento desses municípios, o que faz com que invisibilize a utilização desse recurso. De acordo com a proposta, os consórcios públicos também poderão obter financiamento e arrecadar taxas em troca da prestação de serviços públicos. O projeto também permite que os consórcios fiscalizem a classificação de produtos vegetais. Para o deputado Afonso Florense, do PT da Bahia, que presidiu a Frente Parlamentar em Defesa dos Consórcios Públicos, o projeto dá segurança jurídica a essas entidades que contribuem para racionalizar os gastos dos municípios e aumentar a eficiência dos serviços públicos. Essa medida vai regularizar, vai dirimir controvérsias jurídicas existentes no Brasil com relação à possibilidade de entes subnacionais fazerem repasse de recursos para consórcios executarem obras de infraestrutura, por exemplo. Essa é uma solução adequada para que, por exemplo, ao invés de um Estado ter que conveniar com 10 municípios, possa repassar fundo a fundo do Estado para o consórcio dos municípios. O projeto que permite que consórcios públicos administrem fundos para financiar suas atividades seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. Desenvolvimento Regional.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, ressalta sua participação na Expo Cocos, evento agropecuário do município de Cocos, realizado este mês. Entre as atrações, ele destaca a realização de leilões, vaquejada, além da feira de animais e da agricultura familiar. Para Charles Fernandes, o evento mostra o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento sustentável de Cocos. Ele também destaca sua participação na festa de São João da cidade de Potuporã, que voltou a acontecer após 2 anos de paralisação devido à pandemia. José Rocha, do União, também esteve em Cocos, na Bahia, para participar da exposição agropecuária do município. O parlamentar salienta que o evento contou com atividades da agricultura familiar e do agronegócio. José Rocha também foi aos festejos de São João no distrito de Pilões, em Candiba. O deputado parabeniza a administração municipal pela organização da festa e exalta a participação e a alegria da população durante o evento. Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, destaca a realização da Festa Nacional do Pinhão, que aconteceu no município de Lages. A deputada celebra a volta da festividade após 2 anos de paralisação devido à pandemia da Covid-19. Segundo Carmen Zanotto, o evento, que contou com diversas opções gastronômicas, deve ser considerado a festa do reencontro e da celebração da vida. Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, registra a realização em Natal da primeira feira da agricultura familiar e economia solidária organizada pelo Consórcio Nordeste. Ele ressalta a importância do evento e lembra que 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros vêm da agricultura familiar. De acordo com o Frei Anastácio Ribeiro, a feira contou com cerca de 500 expositores. O parlamentar lembra que os agricultores familiares respondem por 34% da produção nacional de arroz e 60% da produção de leite. Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, realizou vistoria em 2 obras realizadas pela Codevasf, no município de Amarante. Ele ressalta que parte dos recursos foram viabilizados por meio de emendas de sua autoria. Hildo Rocha informa que em um dos locais visitados está sendo erguida uma fábrica de extrato de tomate, que será administrada por uma cooperativa do sul do Maranhão. O parlamentar destaca que o prédio da fábrica já está pronto e que em breve o empreendimento estará funcionando. José Medeiros, do PL, critica a decisão do governo de Mato Grosso de substituir o veículo leve sobre trilhos pelo ônibus de rápido transporte entre Cuiabá e Várzea Grande. Para o deputado, não tem sentido desistir de uma obra que já custou cerca de R$1 bilhão aos cofres públicos. Segundo José Medeiros, há mais de R$700 milhões em equipamentos, como vagões e partes eletrônicas, que estão parados em um pátio a ponto de serem descartados pelo governo. Ao cobrar a continuidade do VLT, ele salienta que a previsão para a conclusão da obra é de apenas 5 meses. Justiça. José Ricardo, do PT do Amazonas, destaca o início dos trabalhos da comissão externa criada para acompanhar as investigações dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, em Atalaia do Norte. José Ricardo cobra das autoridades empenho na apuração do crime, além de possíveis omissões do poder público em relação à política indigenista no Vale do Javari. De acordo com o congressista, é preciso também garantir a segurança de representantes de entidades que denunciam o descaso do governo federal na região. João Daniel, do PT de Sergipe, afirma que não se pode deixar impunes os responsáveis pelas mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Na avaliação de João Daniel, o assassinato de ambos foi provocado pelo fim das políticas de proteção ambiental e do que ele chama de incentivo à grilagem de terras e à ação de madeireiros e garimpeiros ilegais. Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, afirma que os assassinatos do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira são reflexo da ausência do Estado na região do Vale do Javari, no Amazonas. Segundo Joênia Wapchana, os povos indígenas que vivem na região sofrem há anos com ameaças de morte e de invasões, além da exploração ilegal de recursos naturais. Na opinião de Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, as mortes do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira demonstram que o Brasil virou uma terra sem lei. Ivan Valente acusa o governo federal de estimular garimpos e desmatamentos ilegais, fazendo com que as milícias do campo se fortaleçam em várias partes do país.
Para ele, há uma política clara de destruição da Amazônia e das terras indígenas. Sobre as mortes de Dom Philips e Bruno Pereira, Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, lamenta profundamente o ocorrido, mas rebate acusações de que o governo federal foi omisso no caso. Luiz Lima também critica o Supremo Tribunal Federal por dar mais importância à morte dos ativistas do que às dos mais de 2.500 cidadãos fluminenses mortos pelo tráfico no Rio de Janeiro todos os anos. Célio Moura, do PT, se diz preocupado com a ameaça de despejo dos moradores do acampamento Dom Tomás, no município de Crixás do Tocantins. Ele classifica como inadmissível decisão liminar do Tribunal de Justiça tocantinense, que determinou a retirada das 50 famílias que vivem no local desde 1992. Célio Moura relata que enviou ofício para o governo do Tocantins, para o Tribunal de Justiça e para a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, solicitando o cancelamento do despejo. Saúde. A Câmara criou um grupo de trabalho para analisar uma nova legislação sobre a cobertura obrigatória dos planos de saúde. Desde que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as operadoras só estão obrigadas a cumprir as terapias incluídas em lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, diferentes deputados têm apresentado propostas para reverter os efeitos da decisão. Miguel Lombardi, do PL de São Paulo, apresentou o projeto que torna a lista de procedimentos apenas exemplificativa, ou seja, garante na prática a cobertura pelos planos de saúde de consultas, exames, terapias e cirurgias que não estejam na tabela da ANS. Miguel Lombardi argumenta que o chamado rol taxativo, que restringe os procedimentos cobertos pelos planos, prejudica milhares de famílias, principalmente aquelas que possuem pessoas com deficiência, doenças raras ou autismo. Júnior Ferrari, do PSD do Pará, defende a aprovação do projeto que obriga os planos de saúde a arcarem com os custos de todos os procedimentos, mesmo aqueles que não estão incluídos na lista da ANS. Júnior Ferrari argumenta que não há motivos para que um convênio negue a autorização de um tratamento prescrito por um médico. Ele observa que a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que define a lista da ANS como taxativa, leva o paciente a uma situação de indefinição no atendimento e coloca vidas em risco. Vicentinho, do PT de São Paulo, lamenta a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que definiu que o rol de cobertura dos planos de saúde é taxativo, ou seja, as operadoras só são obrigadas a cobrir os procedimentos que estão previstos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Vicentinho alerta para as perdas sofridas especialmente por pacientes com autismo e doenças raras. Ele ainda pondera que as empresas que optam por atuar no segmento de saúde não podem focar apenas no lucro, ganhando com o sofrimento das pessoas. Para professor Josiel, do Patriota do Rio de Janeiro, a decisão do Superior Tribunal de Justiça de limitar os procedimentos atendidos pelos planos de saúde aos que constam na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar fere a Constituição. Professor Josiel argumenta que o preceito constitucional prevê que o Estado brasileiro deve ser promotor da saúde sem nenhuma discriminação e sem nenhum tipo de exclusão. Dr. Zacarias Calil, da União de Goiás, se diz indignado com a conduta de uma juíza de Santa Catarina que tentou impedir uma menina de 11 anos de interromper uma gestação fruto de violência sexual. Segundo o deputado, que é cirurgião pediátrico, ao postergar o procedimento para uma futura adoção, a juíza colocou a vida da criança em risco. Dr. Zacarias Calil esclarece que a gravidez infantil implica riscos de hemorragia e ruptura uterina. Além disso, ele questiona por que a juíza não cumpriu a lei que garante a interrupção da gestação a qualquer momento quando ela resulta de estupro. Léo de Brito, do PT, critica a situação do SUS no Acre e denuncia que faltam UTIs nas unidades de saúde de Rio Branco. Ele informa que nos últimos 2 meses, 9 crianças morreram por falta de atendimento. Léo de Brito acrescenta que, em áudio vazado pela imprensa acreana, a diretora do Pronto-Socorro de Rio Branco alertou sobre a situação caótica da saúde no estado e as autoridades locais nada fizeram. Educação.
Paz Landim, do União do Piauí, pede ao Ministério da Educação a criação do curso de enfermagem na Universidade Federal do Delta do Parnaíba e a construção do hospital universitário. Ele alega que Parnaíba é um importante polo regional, onde a implantação de um hospital universitário vai beneficiar várias cidades. Paz Landim convida membros do Ministério a visitarem o município para verificar a atração universitária que Parnaíba se tornou. Para o parlamentar, a demanda é legítima e merece atenção do governo federal. Homenagem. Chico D'Angelo lembra que há 18 anos morria Leonel Brizola, ex-governador do Rio de Janeiro e líder político do PDT. O parlamentar enfatiza o legado de Brizola, ressaltando que na área da educação ele comandou a construção de mais de 500 CIEPs, cuja proposta era oferecer ensino integral aos estudantes da rede pública fluminense. Chico D'Angelo afirma que é preciso resgatar a memória e as iniciativas de Brizola para fazer com que o Rio de Janeiro volte a ser referência na educação. Cultura. Henrique Fontana, do PT Gaúcho, pede que o Congresso Nacional analise os vetos presidenciais às leis Aldir Blanc II e Paulo Gustavo. Segundo ele, a entrada em vigor dessas leis é fundamental para a cultura, uma vez que garante investimentos para um dos setores da economia mais prejudicados com a pandemia. Na opinião de Henrique Fontana, os vetos refletem a perseguição que o governo federal tenta impor aos realizadores da cultura nacional. Para o congressista, uma cultura fortalecida garante a construção de um projeto de nação consistente. Votação. A Câmara vai chamar sessões de segunda a sexta para acelerar a contagem de prazo para as propostas sobre o piso da enfermagem e os biocombustíveis. Na pauta da semana, destaque para as medidas provisórias que buscam amenizar o endividamento das famílias por causa da crise sanitária. Acompanhe os detalhes com Cid Queiroz. A Câmara dos Deputados vai passar a agendar sessões de votação no plenário de segunda a sexta-feira até o recesso parlamentar de julho. O objetivo é acelerar a contagem de prazos nas comissões especiais que analisam as propostas de emenda à Constituição do piso salarial da enfermagem e do diferencial tributário para a competitividade dos biocombustíveis. A expectativa é que essas propostas estejam prontas para votação nas respectivas comissões a partir de 5 de julho, sendo encaminhadas em seguida para a análise do plenário da Câmara. Na agenda de votações dos próximos dias estão duas medidas provisórias editadas pelo governo para reduzir o comprometimento de renda e o endividamento das famílias por causa da crise sanitária. A MP, que autorizou o saque extraordinário de R$1.000 do FGTS, e a MP, que ampliou a margem de crédito consignado aos segurados do Regime Geral de Previdência Social e autorizou a realização de empréstimos e financiamentos mediante crédito consignado para beneficiários do benefício de prestação continuada. O deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, apresentou emendas para alterar esta MP. E eu aqui sugiro para essa casa, para provar que defende o aposentado, eu estou aqui com 3 emendas de minha autoria, para que o plenário veja. Para votar na MP 1106, vota a minha emenda para suspender o consignado. Vamos provar que essa casa apoia o aposentado, gente. Tem mais aqui, servidores públicos. A margem de 5% a mais dada na MP 1106 não atingiu os servidores, tem que ampliar. Continuam também na pauta as emendas do Senado ao projeto que cria a Loteria da Saúde e a Loteria do Turismo. O relator da matéria, deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, defende a aprovação das mudanças. Aprovar o projeto que nós aprovamos aqui já no plenário, que cria a Loteria da Saúde e a Loteria do Turismo. O projeto recebeu emendas no Senado Federal e melhorou sensivelmente esse projeto. Abre a possibilidade para o setor privado poder também explorar os jogos, especialmente nessa área. Nós precisamos encontrar fontes de financiamento. As santas casas, os hospitais, mesmo a área do turismo que tem tão poucos recursos para poder desenvolver o turismo nesse país.
Os deputados podem votar ainda o projeto que regulamenta o mercado de criptomoedas, o Plano Nacional do Desporto, a Campanha Nacional de Incentivo à Doação de Cabelo a pessoas carentes em tratamento de câncer e o projeto que amplia a assistência à gestante e à mãe no período de pré- e pós-natal. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. Uma boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. Nesta quarta-feira, dia 29, às 10 horas, o Tribunal de Contas da União vai avaliar as contas do Presidente da República de 2021. Essa análise gera 2 documentos, o relatório e o parecer prévio das contas. O relatório avalia se os gastos presidenciais respeitaram as regras fiscais e orçamentárias, como a aplicação mínima de recursos na saúde e educação. Após a análise pelo plenário do TCU, o relatório e o parecer prévio são encaminhados para julgamento do Congresso Nacional. A avaliação ocorrerá em sessão extraordinária, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do TCU no YouTube. O relator é o ministro Haroldo Cedras. Acesse www.tcu.gov.br e saiba mais. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Felício Ramute, ex-prefeito de São José dos Campos e liderança estadual do PSD. A solução é investir em novas tecnologias. Um exemplo é aqui em São José dos Campos. Ônibus 100% elétricos, o VLP, transporte de qualidade. E a frota da Guarda Civil, abastecida com energia elétrica para reduzir os custos com gasolina e aumentar a segurança. E as câmeras de segurança para reduzir a violência. Dá para fazer em todo o nosso estado e o PSD sabe como fazer. PSD! Deputada Federal, policial Kátia Sastre. Eu venho aqui, em nome do PL, pedir para você, mulher, participar da política. Tem muita mãe sofrendo porque está perdendo o filho pelos exemplos de ex-presidente, que defende ladrão de celular e diz que policial não é gente. Só com a mulher participando do lado certo é que vamos dar bons exemplos, valorizar a família e trazer o jovem de volta. Felícia ao Partido Liberal. 20h01. Cultura FM. Música para a sua vida.